Mas eu quero apresentar agora o Dr. José Rossi e Vasconcelos Júnior. Ele é médico, psiquiatra, né? Estamos com o currículo dele aí, que vai falar sobre os transtornos dissociativos. Tá? Então vamos aproveitar ao máximo aí essa palestra, não sei se está aberto para perguntas também, mas bom proveito a todos aí nesse assunto tão polêmico, né? Boa tarde. Bom, inicialmente agradecer o convite, Celestina. Tá? É uma área nova aqui de conhecimento, né? E que a gente está adentrando. Então agradecer aí o convite e pôr à disposição também para esclarecer algumas dúvidas, caso hajam ou surjam aí, tá? Como é um grupo pequeno, se quiserem interromper o que eu estiver falando, para perguntar, para a gente não perder, pode ficar à vontade, tá? Vamos fazer um bate-papo, tá? Quando a Celestina me convidou, essa parte de psiquiatria e espiritualidade também é algo novo para mim, também, tá? Eu estou desbravando ainda esses conhecimentos. E é algo muito amplo e é novo para a própria psiquiatria também. A psiquiatria também vê isso como algo muito novo dentro de todo o conceito psiquiátrico, tá? Mesmo sendo algo que, desde a existência do ser humano, ela permeia a nossa vida, né? Então, não é para esgotar todo o conhecimento, né? São 40 minutos aqui de uma conversa, mas eu quis focar em algo que, horas, pode ser algo mais até pessoal, uma opinião mais pessoal, e muita coisa baseada nas evidências científicas, tá? Eu queria só já começar com umas perguntas para que a gente pudesse fazer uma reflexão, tá? Vocês concordam, tá, com a abordagem dada pela medicina atual às doenças mentais? Tá? Isso. Então são perguntas para a gente refletir durante toda essa conversa que a gente vai ter, tá? Você acredita que as medicações alopáticas podem promover a cura dessas doenças mentais? Você acha que os profissionais de saúde mental estão capacitados para lidar com estes problemas de saúde mental? Você encaminharia um paciente seu para consulta com um psiquiatra? Eu não sou psiquiatra, não. Depende do psiquiatra, né? Agora, vamos fazer outras perguntas aqui, ó. Você concorda com a abordagem dada pelas terapias integrativas, complementares, holísticas, né, dependendo do nome, né, às doenças mentais? Sim. Você acredita que essas terapias podem promover a cura? Sim. Você acha que esses terapeutas estão capacitados para lidar com as doenças mentais? Você encaminharia um paciente seu para consultar com outro terapeuta? Vocês são bem corporativistas, né? As perguntas anteriores vocês negaram, né? Agora essa aqui vocês sim, né? Ótimo. Vocês estão bem corporativistas, tá certo, tá? Mas na verdade a gente tem que olhar pelos vários prismas, né? Os vários ângulos de todo esse processo. Na verdade, eu estou trazendo uma reflexão justamente dessa, de como é que é o olhar de cada um em relação ao mesmo problema, né? Ou à mesma situação. Vocês já viram essa foto em algum lugar? Vocês sabem o que isso se trata, o que é? Nunca viram? Vocês não lembram lá da 7ª série, 6ª série, na escola, biologia, alguma coisa? Vocês lembram? O que é isso? Isso mesmo. O que é isso aqui? Essa aqui foi a primeira vez que alguém, há muitos anos atrás, olhou, preparou esse material, olhou e chamou isso de célula. Sabe célula? Célula. Né? Nós somos cheios de células. Né? Então foi a primeira vez que alguém, e esse alguém foi em 1665, Robert Hooke,
Pegou cortiça, que é aquela, a rolha do vinho, né? Cortou bem fininho, né? E olhou através de quê? Através de um equipamento que foi criado antes disso, que é o microscópio. Olha só que interessante, aquilo lá é microscópio. Tá? Pegou um microscópio que alguém criou, um equipamento. Ele pegou essa rolha, cortou bem fininho e olhou pelo microscópio e viu um monte de caixas vazias, ocas. E foi pela primeira vez que alguém chamou isso de célula. Então, célula, quando surgiu o nome célula, era caixinhas ocas e vazias. E ela só foi possível chamar de célula e verificar que são caixinhas microscópicas, ocas e vazias, porque existia um equipamento chamado microscópio, que era aquilo lá, ó. É um tubo com lentes e que ampliava várias vezes o tamanho daquilo que se via, né? 1590, Zacarias e Hans Janssen criaram o microscópio, mas só em 1665 que alguém, o Robert Hooke, foi lá e descobriu e deu pela primeira vez o nome célula a algo, né? Então, célula inicialmente era o quê? Caixinhas ocas e vazias, tá? E aí, através desse microscópio, e a elaboração e o melhoramento desse microscópio, o Leeuwenhoek descobriu os protozoários, descobriu as bactérias, descobriu o espermatozoide, ou seja, foi um processo de evolução, né? Imagine descobrir que existem seres vivos microscópicos que causam as doenças, que são as bactérias, né? Descobrir que no fluido, né, do macho, né, sai uma célulazinha chamada de espermatozoide, que é o responsável ali, junto com o óvulo, de fecundar e gerar um novo ser vivo. Então isso é extremamente revolucionário para a época, mas tudo partiu de um equipamento, né, chamado microscópio, que consegue mensurar, medir, avaliar, né, algo que é muito pequeno, mas ele consegue ampliar, tá? E aí, a partir de vários estudos, olha só as datas, tá? 1560, 90, começou tudo isso. Em 1838, ou seja, quantos anos? Um bocado, né? Só em 1838 vieram esses estudiosos, né? E aí criaram a teoria celular. O que é a teoria celular? Parece uma biologia, né? Todos os organismos vivos são formados por células. Então é uma teoria. Quando eu falo em teoria, é uma certeza. Ninguém mais questiona isso. Então existe uma teoria chamada teoria celular. Ninguém questiona. Não tem ninguém no mundo que vai questionar que todos os seres vivos são formados por células. Porque já se comprovou. As células são unidades morfológicas, funcionais dos organismos. Então a célula é uma unidade em que ocorre o funcionamento e através dela tem a vida. E todas as células surgem de outra pré-existente. Não existe célula que surge do nada. Ah, surgiu. Não, ela vem de outra que já existe. E criou-se uma teoria. Teoria é algo comprovado. É algo que se pode repetir e comprovar. É algo que ninguém questiona mais. Tá? Por que eu estou falando isso aqui? Atualmente, aquele microscópiozinho, que era só um tubo, né, que aumentava 200 vezes, hoje aumenta tanto. Ó, esse microscópio acho que a gente viu na escola, né? Tem microscópio eletrônico que vê moléculas, né? E hoje a gente sabe que aquela caixinha oca e vazia não é mais uma caixa oca e vazia. É algo extremamente complexo, cheio de organelas, cheio de estruturas que funcionam e que fazem a vida acontecer, a vida existir. Então hoje se sabe que a célula é isso aqui, ó, extremamente complexo, mas isso partiu de quem? Das caixinhas ocas e vazias. E chegamos a essa complexidade de conhecimento sobre a célula. Tá? Mas isso demorou o quê? Anos. Mas surgiu a partir de quê? De um equipamento que conseguiu comprovar, né, a existência dessas caixinhas ocas e toda essa estrutura que hoje a gente chama de célula. Tá?
isso é só para introduzir uma reflexão. E quando se fala sobre espiritualidade, né? Vamos falar sobre espiritualidade, vamos falar sobre assuntos relacionados à espiritualidade. Por exemplo, espírito, morte, vida após a morte. Tá? Outro assunto de espiritualidade que possa ter. A influência espiritual, né? O espírito na matéria, né? O físico. Tem influência? Não tem? Né? Os assédios. Os assédios. Então, são coisas dessa parte espiritual, né? Vamos pensar nisso agora. Agora eu pergunto para vocês: existe equipamento que comprove isso? Tem algum equipamento que comprove que existe espírito? Tem ou não? Tem algum equipamento que comprove que existe vida após a morte? Não inventaram ainda? Tem algumas coisas que... da energia. Isso, algumas coisas da energia, mas é algo que tem um meio de aferição. Não. Tem alguma metodologia? Tem algum teste que eu faça e comprove, e depois eu refaço esse mesmo teste e tenho o mesmo resultado? Não, né? Então, da mesma forma as terapias integrativas, né? O reiki, os florais, né? Tem algum teste, algum microscópio, um equipamento que comprove que funciona ou não funciona? Hã? Sim. Estão desenvolvendo tecnologias agora. O que a gente tem são resultados, né? O que a gente tem de mais sólido é o resultado de uma terapia que você aplicou e que deu um resultado, né? Que é interessante, porque na verdade a gente está atrás de resultados, né? Do bem-estar, da melhora da saúde, né? Do resultado final. Mas o mecanismo de ação, o meio, a forma com que tal terapia atuou, a gente não tem ainda muita tecnologia para aferir. Mas vocês lembram que para descobrir a célula demorou quantos anos? Para se criar uma teoria celular. Saiu de 1560 a 1836. Olha tanto de tempo para criar uma teoria, né? Então, pode ser que daqui a alguns anos, ou mais anos, a gente tenha um microscópio, ou seja, um equipamento que venha a elucidar, clarificar e trazer o esclarecimento sobre como essas terapias podem atuar. Como elas atuam, qual é o mecanismo de ação delas. Mas a gente não tem esse equipamento ainda, né? Então tudo ainda está baseado em crenças. Minha crença, sua crença, a nossa crença em acreditar que essas terapias funcionam. Eu estou trazendo isso para vocês entenderem como é que é a visão de quem está fora desse contexto, né? Quem está fora desse contexto, como é que ele enxerga isso? E quando você entende quem está fora desse contexto enxergando dessa forma, a gente aceita mais críticas, aceita mais questionamentos, né? E continuamos nosso trabalho. Porque até então, para quem está fora do contexto, são crenças. Você acredita que funciona. O paciente acredita que funciona. E no final, funciona. Ou não funciona. Para determinada situação. Então é só para trazer um pouco o olhar de quem está de fora. Para que a gente não se sinta desmotivado, né? Para que você não se sinta desmotivado ou sinta questionado o tempo todo, porque não existe ainda um microscópio, um equipamento que comprove os funcionamentos dessas terapias, mas que há um resultado, né? E vocês já viram vários resultados positivos e até resultados também negativos, né? Então é uma ciência que ainda precisa ser bastante estudada, é uma ciência que ainda precisa ser comprovada em muitas partes ainda, tá? E como não é uma teoria que ninguém questiona mais, ainda há divergência entre os pares.
Ou seja, se vocês conversarem um com o outro aí, que você está sentado do lado, as suas amigas, não, eu acho que, para mim, eu prescreveria tal floral. Não, eu acho que esse floral é o melhor. Não acontece isso, não. Não, eu prescrevo esse porque isso não dá efeito. O que dá efeito ou seja, até entre os pares há uma divergência. Então, isso, nós estamos falando das terapias, mas isso não foge muito dos transtornos mentais e de comportamento, que é a minha área. Vocês acham que é fácil diagnosticar ou comprovar que uma pessoa está deprimida, está com um transtorno bipolar, está esquizofrênica? É difícil. Sabe por quê? Porque não tem equipamento. Não tem equipamento que eu passe a uma pessoa, pego uma pessoa deprimida, submeto ela a um equipamento e no final sai o laudo. Essa pessoa está deprimida. Não tem equipamento. Não tem equipamento que eu pegue uma pessoa que está se sentindo com taquicardia, coração batendo forte, ansiosa, jogo dentro, coloco ela dentro do equipamento e no final sai o lado lá que ela está com transtorno de ansiedade. Não tem. Então, até para os transtornos mentais e comportamentais, nós também temos dificuldade. E como não tem esse equipamento para comprovar, nós também sofremos preconceitos em relação aos nossos diagnósticos e às nossas patologias, às nossas doenças que a gente trata. Por quê? Porque até mesmo a pessoa que está com a doença, ela tem um preconceito. Por quê? Ela sofre preconceito. Por quê? Porque ela não tem como comprovar. Se ela está com anemia, ela faz um exame de sangue e está lá, né? Baixos hematócritos, baixos células vermelhas e tal, tudo bem, está comprovado que ela está com anemia. Mas se a pessoa está depressiva, tem uma máquina que comprove? Não. Tudo ainda agora é diagnosticado por sinais e sintomas. Você sabe a diferença dos sinais e dos sintomas? Sinais é aquilo que a gente vê no outro. Sintomas é o que o outro relata, né? O que ele sente, o que ele relata. Então, o nosso diagnóstico ainda está muito vinculado a sinais e sintomas, e não a exames de imagem do cérebro, exames de sangue, ultrassonografia, tomografia, não. Algumas doenças psiquiátricas, sim, mas a grande maioria, o diagnóstico é clínico. É o que? Conversar com o paciente, ouvir, entender, sentir, ter a relação próxima com o paciente para a gente fechar um diagnóstico, que é o que vocês falam, né? Então, a gente também sofre esse problema na psiquiatria, porque não tem aparelho. É diferente, talvez, de um ortopedista, né? Uma fratura, tem como saber se está fraturado ou não? Vai lá e tira um raio-x, né? Pronto, comprovou, né? Se a pessoa vem para mim e fala que está triste, e aí? Tem que ouvir mais coisas, tem que entender toda a complexidade para depois fechar um diagnóstico de que ela está depressiva ou só é uma tristeza momentânea. Então, a gente também passa por esse problema, tá? Tanto os transtornos mentais e comportamentais, né, quanto as terapias, né, são de difícil aferição. Os transtornos mentais hoje já se tem bastantes estudos e aí que comprovam que pode ser causadas por funcionamento orgânico do corpo. Isso é importantíssimo a gente entender que tem doenças mentais que são alterações orgânicas do físico, tá? O físico pode ser do funcionamento, ou seja, da fisiologia das células, né? Como também pode ser heranças genéticas que alteram o funcionamento e geram a doença mental, ou também influências do meio, influências ambientais. Então hoje já se sabe que tem doenças mentais que são influenciadas por várias questões. Físico, mau funcionamento, tá? O meio que influencia, tá? Então isso é bom a gente entender.